Ok. Voltando, vamos lá, vamos nessa. Vamos ganhando mais experiência, ó, subindo mais um degrau aí, né, para a gente chegar com toda a força na nossa prova, ok? Certo, então vamos lá, vamos verificar aqui como que a FCC vem cobrando essa parte de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum nos probleminhas aqui, ó, resolvendo questões, certo? 180 bombons, opa, então tá dizendo o seguinte, ó, que total 180 bombons, aí, ó, 96 meio amargo, né, chocolate, e 84 chocolate ao leite, certo? Então vamos lá. Então vamos pegar o seguinte, ó, a gente tem aqui 180, que é o total de bombons. Desses 180, a gente conhece o que aqui, ó, que 96 aqui, ó, é meio amargo. E 84 aqui, ó, é chocolate ao leite. Perfeito? Beleza? Então, professor, a gente tem um total conhecido, não é isso? Perfeito. Então, se a gente tem um total conhecido, sem chance de ser mínimo múltiplo comum. Então, veja, ó, a gente está trabalhando a partir de um total conhecido. Então, isso aqui sem chance de ser mínimo múltiplo comum. Por quê, professor? Porque mínimo múltiplo comum tem que ser total desconhecido. Professor, eu já posso garantir que o total conhecido aqui é máximo divisor comum? Não. Por quê? Eu só posso garantir isso se a divisão for divisão exata. Se não for divisão exata, professor, então não é nem mínimo múltiplo comum, nem máximo divisor exato. Nenhum nem outro. A gente vai ter que resolver o quê? Utilizando o conceito de múltiplos divisores. Né? Aquelas paradinhas que a gente pega isoladamente, vai escrevendo a relação de múltiplos, escrevendo a relação de divisores, para a gente poder entender a circunstância. Vai depender também, né, de cada caso, ou seja, né, a gente tem que parar para analisar a questão. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui com a leitura, que diz o seguinte, né, com parte complementar da questão. Então, isso devem ser colocados, ó, colocados, o quê? Em caixas, e as caixas devem ter o quê? O mesmo número de bombons. Opa! Se deve ter o mesmo número de bombons, então tá falando que isso aqui tem que ser o quê? Uma divisão exata. Perfeito? Ó, divisão exata. Ah, professor, então diante dessa circunstância, a gente tem o quê? O máximo divisor comum, não é isso? Exato, perfeito, ok. Certo. Sim, então vamos lá. Primeiro, a gente tem que calcular o máximo divisor comum aqui, depois a gente para a gente entender essa questão da pergunta final, né? Que está pedindo aí o menor número de caixas a serem compradas. Então vamos verificar, ó. Então, 96 e 84. A gente quer determinar o quê? O máximo divisor comum entre eles. Professor, os dois pares eu posso começar dividindo por 2, não é isso? Perfeito, beleza, show de bola, com certeza. Então aqui vai ficar 48 e aqui vai ficar 42. Ah, tranquilo, show de bola. Mas lembra, máximo divisor comum tem que dividir por ambos. Por exemplo, né? 48 e 44. Ah, dá para dividir aqui por 2 ainda? Dá. Então, vamos continuar dividindo por 2. A gente fica com quanto? 24 e 21. Opa! Agora não pode mais dividir ambos por 2. O 24 pode, mas o 21 não pode. Mas tem um número que divide os dois. Qual é? Isso, exato. Pensou corretamente. O 3. Então, dividido por 3, a gente tem o quê? 8. E dividido por 3, a gente tem 7. Beleza. Então, o que a gente vai fazer aqui agora, ó? A gente encontra, né? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2 dá quanto? Dá 12. Então, o que a gente está descobrindo aqui, ó? O máximo divisor comum. Professor, qual é a interpretação desse 12 aí? Lembra que a gente vai pegar, dividir em caixas, colocar o quê? O máximo. Então, quer dizer o seguinte, ó. O máximo. Então, no máximo aqui, ó,
no máximo, a gente consegue colocar o quê? 12 o quê? Bombons em cada caixa. Então, ó, 12 bombons em cada caixa. Perfeito? Ó, no máximo, 12 bombons em cada caixa. Ok, professor, beleza. E por que a gente está pensando nessa ideia aqui, professor, de no máximo 12 bombons? Veja o seguinte, ele poderia colocar um bombom em cada caixa, concorda? Se ele colocasse um bombom em cada caixa, ele ia gastar 180 caixas, perfeito? Ele poderia colocar 2 bombons em cada caixa. Pegar as caixinhas, né, aumentar um pouquinho, era bem petitinho, colocava um bombom só. Aumentou um pouquinho, 2 bombons em cada caixa. Então quer dizer que o seguinte, ó, ele teria o quê? Que gastar 90 caixas. Só que ele quer o quê? Colocar o máximo que seja tudo igual, a divisão, tanto para meio amargo quanto para chocolate ao leite, a mesma quantidade, que é 12 em cada caixa, a gente vai colocar 12 em cada caixa, e quer saber o seguinte, ó, o número, menor número, opa, ó, o que está pedindo aqui? Menor número de caixas, então menor número de caixas. Então, se eu vou colocar o máximo, eu vou conseguir. Conforme eu vou aumentando a quantidade de bombons em cada caixa, eu vou o quê? Reduzindo a quantidade de caixas, até chegar o máximo, ou seja, além de 12 eu consigo colocar para que seja a divisão exata igual, eu não consigo colocar mais de 12 aqui. O máximo que a gente consegue, 12. E daí? E daí o seguinte, ó, que a gente tem o quê? 96 aqui, não é isso? 96 dividido por 12 dá quanto? Dá 8. Então quer dizer que para agrupar esses bombons, né, meio amargos, eu preciso o quê? De 8 caixas. Ah, professor, e o outro agora é 84, não é isso? Exato. Então, quando a gente divide 84 por 12, o que significa? Que a gente vai precisar aí, ó, de 7 caixas, igual a 7, a divisão é 7. Então tem que ter 7 caixas para colocar dentro, né, de cada uma delas 12 bombons. Da mesma forma, 8 caixas aqui para colocar dentro, né, de cada uma delas 12 bombons. Só que a gente está separando, que a gente não pode misturar os bombons meio amargo com os bombons de chocolate ao leite. Então as divisões iguais, sim, mas sempre cada um no seu quadrado, ok? Beleza, né? Sim. E daí? E daí que se a gente somar, isso não é a quantidade de caixas, ó. Se a gente somar isso aqui, o que a gente vai encontrar aqui? Professor, a gente vai encontrar o seguinte, ó. Igual, né? Isso, ó, vai ser o quê? 15 caixas, não é isso? Isso. Então, o que significa? Que o menor, no mínimo, então a gente precisa aqui, ó, de no mínimo. Opa, no mínimo, tá invertido, né? Mínimo, ok. Então, ó, no mínimo 15 caixas. A gente precisa no mínimo de 15 caixas aí para colocar, né, esses bombons, ok? Para poder agrupar aí todos os bombons na divisão de forma exata. Opa, isso aparece o quê? Na alternativa A, beleza? Show de bola, né? Vamos lá? Vamos em frente. A questão diz o seguinte, ó. Sejam 3 cidades X, Y, Z localizadas em uma determinada região. A cada 25 minutos sai um ônibus de X para Y. A cada 15 minutos sai um ônibus de X para Z. Opa, então a gente tem aqui uma cidade X, então dessa cidade X para a cidade Y, tem ônibus o quê? 15 em 15, minto, 25. 25 em 25 minutos, ó. 25 em 25 minutos. Ok. E da cidade X para a cidade Z, o que ocorre agora? A cada 15 minutos, ou seja, 15 em 15 minutos. Professor, isso é um ciclo, não é isso? Ó, 25 em 25, 15 em 15, a gente tem um ciclo, não é isso? Exato, perfeito. Ah, então a gente tem um ciclo, né? A gente tem o quê? Uma repetição. A gente tem aqui um ciclo, uma repetição. Perfeito, beleza.
Sabe-se que 8 horas e 30 minutos, ó, 8 horas e 30 minutos, saiu um ônibus de X para Y e outro ônibus de X para Z. Ou seja, coincidência. Ah, professor, coincidência. Então, ó, coincidência. Aqui existe uma coincidência, não é isso? Exato, perfeito. Então, quando isso ocorre, né? É o quê? Mínimo múltiplo comum, professor. Veja que exatamente, ó, o primeiro horário após, veja, ó, que após meio-dia que vai sair x para y e de x para z, ou seja, reencontro, ó, reencontro, não é isso? Reencontro, reencontro. Opa, professor, beleza, exatamente. A gente tem essa relação de reencontro, certo? E daí o que que a gente vai precisar fazer aqui? Mínimo múltiplo comum. Então, vamos lá. Quais são os valores? Se é de 20 em 25, então a gente vai pegar o 25, que é o ciclo, e o outro de 15 em 15, a gente vai pegar o 15 aqui, que é o outro ciclo, e a gente vai dividir. A gente pode dividir por 3, o 25, né? Repete, porque não é divisível, mas como é mínimo múltiplo comum, tanto faz, né? Basta o quê? Que pelo menos um seja divisível, e o 15 que é igual a 3. Opa, agora sim, igual a 5, que isso é 5, e isso é igual a 1. Ainda pode por 5, que é 1. É um, opa, indicativo que terminou o mínimo múltiplo comum, não é isso, professor? Exato, perfeito, ok. 5 vezes 5, 25, 25 vezes 3 dá quanto? 75, quer dizer o quê? 75 minutos. Então, 75 minutos depois eles vão, né, reencontrar novamente, ó. Então, o reencontro a cada, então, ó, a cada, é isso, ó, o que que a gente tem aqui? A cada 75 minutos vai existir o quê? Um reencontro aqui, ó. A cada 75 minutos vai existir um encontro, ou seja, 1 hora e 15 minutos, né? A gente pode pensar assim também, ó, a cada 1 hora e 15 minutos. É o mesmo que 75 minutos. Beleza, se é de 1 hora e 15 minutos, essa relação de reencontro, então o que que a gente pode verificar aqui? A gente pode fazer o seguinte, ó, a gente já sabe o horário de início, não é isso? Claro, a gente sabe o horário de início, então veja que a questão está dizendo o seguinte, ó, juntos, quando que eles estão partindo juntos aqui, ó, professor, estão partindo juntos, o primeiro horário aqui que eles partiram junto, 8 horas e 30 minutos, perfeito? É a cada o quê? 1 hora e 15 minutos, não é isso? Ó, 1 hora e 15 minutos. Então, a cada 1 hora e 15 minutos. Opa, certo? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai somar aqui agora, ó, 1 hora e 15. E aí, a gente vai precisar de um reencontro que seja o quê? Professor, o reencontro que está pedindo aqui agora, ó, está pedindo que o primeiro horário após o meio-dia. O primeiro horário após o meio-dia. E isso é importante. Sim, e daí, o que que a gente tem aqui? O que que a gente, né, vai obter disso aqui? Com mais 1 hora e 15, a gente vai para quanto? 9 horas e 45 minutos, ou seja, o próximo reencontro, né? Eles vão estar saindo juntos ali. Depois, mais 1 hora e 15, 11 horas, então eles vão estar saindo juntos novamente, mas ainda não ultrapassou meio-dia, porque está dizendo, ó, após meio-dia, mais 1 hora e 15 minutos vai ser o quê? 12 horas e 15 minutos. Opa, agora sim, porque agora que ultrapassa meio-dia, ó, se ultrapassou, ou seja, após meio-dia, então nesse caso aqui, a resposta correta, a alternativa D. Perfeito, né? Show de bola, né? Só comemorar, ó, broquei, broquei. É isso aí. Mas, ó, não se esqueça, tem que praticar, viu? Tem que praticar. Pegue lá a lista de exercícios, né? Jogue duro para na hora da prova, né, chegar com força total. Isso aí. Bons estudos.